Bom dia a todos. Hoje é 18 de maio de 2020. Jundiaí, São Paulo, Brasil. Eu gravei mais ou menos um mês uma dissertação de Abdrushim, Na Luz da Verdade, que fala sobre o nascimento do Filho de Deus e a Anunciação, relatando como foi exatamente essa anunciação e o geração e nascimento do Filho de Deus. Então, Abdrushim, na obra A Mensagem do Graal, Na Luz da Verdade, nos esclarece que pelas leis naturais instituídas pelo Criador, nada pode existir fora dessas leis. Então, uma geração tem que haver uma relação entre um homem e uma mulher. Isso é perfeitamente natural. E no caso de Jesus não foi diferente. Então, e Maria, essa coisa de inventar essas histórias que Maria é santa, que Maria é divina, são tudo coisa absurda, de mentes alucinadas, indolentes espirituais, presunçosas. Então, o Filho de Deus, Jesus, ele concordou em se submeter a tudo que existe na Terra, de acordo com as leis naturais. Ele tinha que se alimentar, tinha que sentir dores, sentir frio, sentir calor, como qualquer ser humano, né? Não existe nada de extraordinário. O que é extraordinário é o interior, o divinal, inenteal, nem divino. Jesus não é divino. Divino é uma criação. A esfera divina, os seres divinos, os arcanjos, os anciãos, são criaturas também, mas divinas, e diferente das criaturas espirituais. Agora, Jesus, quem é Jesus? É Deus, é a Trindade perfeita. Deus Pai, Deus Cristo Jesus e Deus Emmanuel, o Espírito Santo. Maria foi um simples ser humano, agraciado, lógico, imensamente agraciado por poder gerar o corpo terreno do Filho de Deus. Simples assim. Ela teve a anunciação de um anjo que disse que ela iria gerar o corpo terreno de Cristo. A virgindade que fala de Maria é que foi o primeiro filho. Ela era muito nova quando ela conheceu Creolos, o centurião romano, que também devia ser um jovem, né? Um jovem de 25, 30 anos, suponho eu. Maria devia ter no máximo 18 anos. Então, o sentido de nascer de uma virgem é do primeiro filho, que os órgãos reprodutores, útero, enfim, estão virgens. É nesse sentido. Não que ela não teria que se relacionar com o homem para se relacionar sexualmente com o homem para poder gerar. Isso é impossível.
Isso é loucura, isso é coisa de gente maluca. Gente maluca que não reflete. Em plena época da ciência, pensar algo assim, isso é um absurdo, isso é uma coisa ridícula. Completamente sem sentido. Por causa disso que eu até, na minha página do Facebook, eu falo, eu digo onde o corpo terreno de Cristo foi ocultado, é no Calvário de Gordon, em Jerusalém. Tá lá a minha teoria. É só entrar na minha página do Facebook, Antônio César Domingues Edo. Tá lá na minha foto. No lugar da minha foto está lá Calvário de Gordon. Eu faço um desenho lá, aponto exatamente onde é a entrada para o sepulcro oculto de Cristo, onde estão os seus ossos. Basta fazer uma investigação arqueológica e para efetivar a descoberta. É claro que isso é uma teoria. Eu fiz com base na mensagem do Grau, no livro Jesus, o Amor de Deus e os Apóstolos de Jesus, todos editados pela Ordem do Grau na Terra. www.graal.org.br. É uma teoria que eu elaborei há 10 anos. Então eu quero acabar com essas idiotices espirituais, idiotice mental e espiritual, esses autodenominados cristãos, que não reconhecem a encarnação. Eu até ontem mesmo postei no Facebook, tem um livro da Ordem do Graal também, que fala reflexões sobre temas bíblicos. O autor, me parece que o nome dele é Fernando José Marques, me parece que é esse. É um livro de bolso que ele faz reflexões sobre temas bíblicos sob a luz da verdade, sem as fantasias, sem as idiotices que os autodenominados cristãos falam. E entre um dos capítulos ele fala justamente sobre a reencarnação, que na própria Bíblia, se a pessoa, se o chamado cristão fosse tão obtuso, uma mente tão obtusa, tão ultrapassado, tão deprimente, é deprimente. O que os chamados cristãos defendem é deprimente. Então esse autor busca, através da própria Bíblia, referências que provam que a reencarnação existe. Como a questão de Isaías, né, que disse que iria retornar. O próprio Cristo, que no caso, ele não vai voltar, assim, né? Porque quando ele prometeu é o Filho do Homem, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já esteve, Emmanuel, ele já esteve encarnado aqui na Terra. Parzival Emmanuel, Emmanuel Parzival Abidrushim. Esses nomes significam tudo Emmanuel, o Filho do Homem. Ele já esteve aqui na Terra anteriormente, ele foi o mestre de Moisés, um príncipe árabe, que tinha um reino que possivelmente, acredito que fica no norte da Etiópia. Era lá o reino dele. Era o reino árabe africano, que foi posteriormente coberto pelas areias do deserto. Isso vai ser descoberto um dia. A história toda será revelada. E isso está no livro A Vida de Abidrushim, editado pela Ordem do Grau na Terra. Eu não sei se esse livro ainda está disponível no catálogo, mas se pesquisar aí em sebos, assim, vai encontrar. Como também existe dois outros livros que era impresso e agora não é mais, está fora de catálogo, possivelmente por reclamações, né? Tem um livro Maomé, né, que foi escrito na década de 1930, na original alemão, e Ecos de Eras Longínquas, que fala sobre os crimes
do catolicismo, busca desmistificar toda aquela expansão sanguinária dos católicos, né? Carlos Magno, que foi até santificado, né? Ele foi um dos mais cruéis e assassinos que a humanidade conheceu. Está lá a história, né? Verdadeira da expansão do cristianismo, né? Falo entre parênteses, cristianismo, né? Porque o que eu afirmo, que hoje toda igreja, qualquer denominação que fala de Cristo, que se baseia na Bíblia, em interpretação, enfim, é um sepulcro. Na verdade, é um sepulcro. Quando você olha para qualquer igreja assim, você fala, aí está um sepulcro. E os seus dirigentes, pastores, padres, seja qualquer diáconos, qualquer denominação, são coveiros da palavra viva de Cristo. Tiram toda a severidade do amor de Cristo, inventam mentiras, más interpretações, fanatismo. Esses são hoje os piores inimigos de Deus, os autodenominados cristãos. A sua fé cega, com a sua deturpação dos conceitos de Cristo, a presunção, ilimitada presunção, egoísmo, materialismo, ânsia por valores materiais, ganância. E aí até eu citei um post recente no Facebook que coloquei. Se for fazer uma pesquisa no mundo inteiro, para escolher entre 3 figuras conhecidas no mundo inteiro, que da obra dessas desses três personagens, se transformou em religiões, das maiores religiões do mundo, e fizesse uma pesquisa entre todos os seres humanos, vamos supor aí uns 7 bilhões de seres humanos, qual dessas 3 figuras foi a mais extraordinária que viveu na Terra? 3 para a escolha. Primeiro, a figura Buda, que viveu aproximadamente uns 600 anos antes de Cristo, por aí, né? Buda. Segunda, Jesus Cristo. Terceiro, Maomé, que viveu mais ou menos 600 anos, 700 anos depois de Cristo. Então essas 3 figuras são no mundo inteiro as mais representativas em termos assim de crença, de religião. Então, se fizesse uma votação entre esses 3 personagens, a figura mais extraordinária, Jesus ganharia. Seria escolhido como o personagem mais extraordinário que viveu aqui na Terra. Agora, se fizer uma escolha entre as 3 religiões, budismo, cristianismo e islamismo, a mais rejeitada seria o cristianismo, justamente pelos valores absurdos que elas contêm, absurdos contra as leis naturais. Por exemplo, é um absurdo falar que uma mulher se engravidou sem ter relações sexuais com um homem. Quando um budista, um oriental que está tão afeito às leis naturais, né, ouve isso, é tomado se assusta até. Como que pode
algo de, o oriental, geralmente, ele é muito mais sereno. O japonês, o chinês, né, tem uma serenidade muito maior que o ocidental. Ele se cala, ele se fecha. Isso eu não quero saber. Alguma religião que os adeptos acreditam piamente que uma mulher pode engravidar sem se relacionar com homem, é maluquice total. O que eu vou. Pensa que se o cristianismo crê nisso, cristãos crê nisso, eu não quero nada com essa religião. Né? O assunto é só comercial, vamos dizer assim. Né? Eu trato um cristão só é, nos assuntos comerciais, né? Vamos dizer assim. Em termos de religião, de fé, querem distância, porque só isso assusta. Tal o tamanho do absurdo. Mas só pode se perceber esse absurdo quem, quem está fora dessa crença cega, idiotizante. Agora, outra questão: o corpo terreno de Cristo. Falar que um corpo terreno se transforma em espiritual, isso é um completo absurdo. É tão absurdo quanto a questão do nascimento. Então, isso não é aceitável. O Maometano ainda também fala a respeito de Jesus, que eles consideram um grande profeta, do nível de Moisés, Abraão, né? Não reconhece ele como filho de Deus. Inventa também uma teoria meio maluca que, que, que Jesus ressuscitou, está com o próprio corpo. Tem uns que até falam que foi para Caxemira, viveu até cento e poucos anos, coisa tudo absurda também. O corpo destruído, após a crucificação, não tinha como ressuscitar. Outra coisa, a presunção de achar que... Onde está a justiça de, de Deus mandar o seu filho para ser crucificado e sangrar? Os idiotas, não tem outro termo, são idiotas, são completamente imbecis, cristãos, que fala que Jesus tinha que sangrar na cruz como um cordeiro para salvar o ser humano. Isso é uma coisa completamente absurda. O que salva o ser humano é a palavra viva de Cristo, deixar ela viva em nossos corações. É isso que nos traz a salvação. Somente isso. A questão que ele foi crucificado e sangrou na cruz foi um crime hediondo dos judeus lá que viam ele como um adversário. O principal culpado da morte de Jesus foi Caifás, o sumo sacerdote. Ele tinha ódio de Jesus. A verdadeira história de Jesus se encontra na mensagem do grau, que é a doutrina contemporânea de Deus Cristo Jesus. A mensagem do grau é isso. É o novo evangelho de Cristo. É o novo evangelho de Cristo. Quem quer compreender Jesus completamente, leia a mensagem do grau. Aí está a boa nova contemporânea, a doutrina de Cristo, ou doutrina do Santo Grau. Então é isso, precisa haver um reconhecimento. E então é importante refletir com isenção, de acordo com a nossa condição espiritual. Eu vou ler aqui um trecho da dissertação de Abdrushim, a Imaculada Concepção e o Nascimento do Filho de Deus. Uma dissertação de 5 páginas. Eu corto alguns trechos aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ler. Vou ler uma página, depois eu fazer algum comentário. Tá certo? Esse aqui é o terceiro trecho, a terceira página que eu vou ler. Está no volume 2
volumes 2, dissertação 44, volume 2 da Mensagem do Graal na Luz da Verdade de Abedrushim. A Imaculada Concepção e o Nascimento do Filho de Deus. Após a concepção corpórea imaculada de Maria, pôde efetuar-se a encarnação diretamente da luz, em meio ao período de gravidez. E isso com tal vigor que excluiu qualquer turvação nos estágios intermediários entre a luz e o corpo materno, trazendo assim também concepção espiritual imaculada. Desse modo, é perfeitamente certo se falar em concepção imaculada, que se efetuou física e espiritualmente, sem que tivesse sido violada, alterada ou reformulada qualquer lei da criação para esse caso especial. O homem não deve pensar que exista nisso uma contradição, por ter sido prometido que o Salvador seria gerado por uma virgem. A contradição advém apenas da interpretação errônea da palavra virgem, contida na profecia. Quando esta fala de uma virgem, não a toma no sentido estreito e, menos ainda, no sentido físico, mas em um conceito humano bem amplo. O conceito estreito afirmaria logo o fato de que uma gravidez e um nascimento, sem se falar na geração, já excluiriam em sentido comum a virgindade. A profecia, porém, não se refere a tais coisas. Com isso é dito que Cristo viria a nascer imprescindivelmente como o primeiro filho de uma virgem, isto é, de uma mulher que ainda não tivesse sido mãe. Nesta, todos os órgãos necessários ao desenvolvimento de um novo ser ainda estão virgens, isto é, eles nunca funcionaram antes, de modo que esse corpo ainda não gerou nenhum filho. Por ocasião de todos os primogênitos, os órgãos do corpo materno ainda são virginais. Somente isso podia ser objeto de referência em profecia tão ampla, porque toda profecia só pode se realizar em incondicional consequência das leis vigentes da criação, assim como só é enunciada com essa previsão infalível. A profecia refere-se, portanto, ao primeiro filho. Por isso é que foi feita a distinção entre virgem e mãe. Outra distinção não entra em consideração, pois os conceitos de virgem e mulher surgiram apenas nas instituições estatais e sociais do casamento. Não são, de forma alguma, consideradas na profecia. Eu fiz essa leitura da mensagem do Graal. Eu só vou falar que existem duas entidades editoras que publicam a mensagem do Graal em 3 volumes no idioma português. A primeira é a Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br. Vamos dizer assim, é o português brasileiro, né? Hoje, mais ou menos, aqui no Brasil, 90% dos leitores da mensagem do Graal, ela toma, lê essa publicação da Ordem do Graal na Terra, que é a mais difundida, né? Eu também estudei desde 88, já são 30 anos aí, né? Mais de 30 anos, através dessa mensagem. Os períodos mais, outros menos, né?
uns períodos sem devido à viagem, de trabalho, enfim, né? Eu fiquei alguns períodos um pouco distante, mas desde que eu comecei a estudar, eu me baseei nela para me esclarecer espiritualmente. Toda a minha base espiritual e física, vamos dizer assim, material, de compreensão da criação e do próprio Deus. Escrevo também muitas notas no Facebook sobre teorias, sobre a própria natureza de Deus, enfim, como ele fez a criação, sobre os restos mortais de Cristo, que estão no interior do Calvário de Gordon, sobre o planeta Vênus, que é habitado, sobre a estrela habitada por seres humanos, né? Temperatura média lá, eu faço uma estimativa que possa estar por volta de 25 graus. Não é esses 400 e tantos graus, não. Isso aí é um outro absurdo, que a ciência ainda não compreendeu. Sobre os 7 partes do universo, o universo é muito imensamente maior e muito mais antigo do que hoje a ciência supõe. O grande cometa, estrelas do juízo final e o novo Sol, essas informações, o livro do juízo final de Rosales von Sass, ela aborda essas questões. O volume 1 da Mensagem do Grau também fala do grande cometa, Estrela de Belém, que é o retorno da Estrela de Belém. Então eu acredito que é o Nibiru. Ele, esse ano ainda, acredito que daqui lá para julho, daqui 2 meses, quem sabe onde vai ter o alinhamento, né? Sol, Terra, Nibiru. Nibiru está por volta de hoje as 5 unidades astronômicas do Sol. E em julho ele vai chegar a 3,5 unidades astronômicas da Terra. Vai ter o alinhamento. É possível que possa haver uma intensificação de catástrofes naturais, terremotos, né? Coisas assim, de tsunamis, possível até o final do ano também. Mas esse alinhamento pode ocorrer uma intensificação. E ele pode, já existem fotos, né? Pessoas que já se encontram aí no canal do YouTube, falando sobre até fotos em infravermelho. E é possível, eu acredito, em 2 meses, que milhares de pessoas já possam observar Nibiru, talvez até por binóculos. Binóculo, um bom binóculo, né? Eu tenho um binóculo mediano, vamos dizer assim. Um bom binóculo, 20 vezes 50, que aumenta 20 vezes, e não é o ideal, né? Tem binóculos mais potentes, né? Por exemplo, tem um binóculo 25 vezes 80, quer dizer, que a ocular tem 8 centímetros, né? Um binóculo, estou pensando em um pouco custoso, né? Mas estou pensando em adquirir um, porque moro aqui na área urbana aqui de Jundiaí, né? 2 quilômetros próximo do centro, né? Tem muita luminosidade, eu moro em apartamento também, né? Eu não costumo, não tenho nenhum lugar assim que eu possa, quer dizer, existir tem, mas não encontrar um lugar assim, tem que ser uma área rural, né? Para ter uma visualização perfeita do céu, né? Sem a luminosidade, né? Das áreas urbanas. Mas é um pouco complicado. Eu nem carro tenho uma vida muito simples, né? Porque quando a pessoa tem carro, geralmente ela já facilita, né?
Às vezes eu também, às vezes a pessoa conhece alguma pessoa, algum parente, algum amigo que tem uma chácara, um lugar mais adequado. Mas às vezes um quintal mesmo, mesmo que seja numa área, desde que também não seja bem central, né? Você tem uma residência que tem um bom quintal, já melhora bem, né, a visualização do céu. Mas sempre tem quem mora em cidade, né, grande, média, grande, sempre atrapalha, né, a visualização. E, e eu aqui moro num apartamento, né? Enfim, tem que olhar, é, tem que ter uma noite muito limpa, né? Atmosfera bem limpa, que também isso é um tanto raro, né? De 10 dias, talvez uns dois estejam em ótimas condições para você observar. E aí, além disso, você tem que contar com essa iluminação, atmosfera, né? Quer dizer, da urbanização que atrapalha, né? E eu tenho um trecho que eu consigo visualizar. Aqui é de direção para a Serra do Japi, é direção oeste. Que a visão que eu tenho aqui do apartamento ou é norte ou é oeste. Então é oeste que pega a eclíptica, né? Que passa os planetas, né? Então o Nibiru hoje tá na constelação de Capricórnio. E ele está numa coordenada 20 horas, mais ou menos, né? 20 horas e, e 30, mais ou menos. 20 horas e 30 e menos 18, mais ou menos. Então, no canal Tio Abaddon, ele sempre passa a coordenada, fotos do Dr. Sana, que é um astrônomo sírio, árabe sírio. Então ele pesquisa, ele está divulgando muito. Tem outro, Gil Broussard, um astrônomo americano também. É, Facebook encontra, enfim. Muitas pessoas estão falando de Nibiru. Só os governos estão se omitindo, né? E então ele está atualmente na constelação de Capricórnio. E eu acho que aqui para mim, né? Que eu pego aqui a visão oeste. Ontem à noite eu estava andando aqui no condomínio. Enfim, ontem à noite deu uma volta aqui.